Bom, rapaziada, voltamos à tela aí do Andriotti, com as falas de Renato, né? Essa primeira parte, dividi em duas partes. A primeira onde ele fala dessa saída, né, do Grêmio, e os aspectos que inclusive estão aí na thumb do nosso vídeo, né? O Renato chorou na despedida, e essa é a relação com o presidente Romildo Bolzan Júnior. E na segunda parte também ele fala de reforços. Então, a parte dos reforços ali e toda essa questão fica para um segundo momento, a gente vai avaliar daqui a pouco, tá, rapaziada? Agora, justamente eu gostaria de já puxar essa nossa análise sobre o que falou Renato e a sua relação com o presidente Romildo, né, professor? Porque, imagina, o Renato é o maior ídolo do Grêmio. Ok, isso a gente já falou repetidas vezes aqui. Não. Oi? Não, tá errado, né? O maior ídolo do estado, é o maior nome do esporte do Rio Grande do Sul. Não tem ninguém que chegue perto do Renato. É que 30% do estado não concorda comigo, né? Mas, enfim. Eles concordam, eles só não falam, eles só não expõem. Mas lá dentro eles sabem. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eles sabem. Até porque, né, o ídolo deles tentou ganhar uma Libertadores jogando, não conseguiu. Tentou ganhar uma Libertadores treinando, também não conseguiu. Foi lá o Renato conseguiu das duas formas. Então, não tem mais o que falar. Maravilha, maravilha. E é o Renato, né, o maior ídolo do Grêmio, o maior ídolo do estado, né, o maior nome do estado no esporte. Então, como diz Eduardo Andriotti, e tinha uma relação muito próxima com o presidente de alguns anos, né? O presidente repetidas vezes falou que por ele, pelo sentimento dele, ele permaneceria com o Renato até o final da sua passagem como presidente, pelo menos dessa passagem como presidente do Grêmio. E aí isso se rompeu, esse elo se rompeu. E o Renato falou que isso foi rompido pela parte dele. Porque nas palavras do Renato, como ele bem falou aí, e desculpa, gurizada, a gente obviamente não pode colocar as imagens do programa, a gente buscou o áudio, né, pra vocês, mas deu pra contextualizar direitinho. O Renato falou que independente da reunião que tava tendo a nível de diretoria, em nível de diretoria, ele já tinha tomado essa decisão. Então essa decisão já tinha partido do Renato. Ele falou, olha, quando pessoas não respeitam outras dentro do clube, e os ídolos, né, ele coloca a palavra ídolos, né, não respeitam os ídolos, eu acho que tá na hora de ir embora. Foi dessa maneira que o Renato colocou, né, professor? Sim, e eu tenho uns pensamentos um pouco assim, ainda em formulação sobre essa história toda, porque a gente dá uma importância muito maior por ser o Renato, pela figura que ele é, porque se fosse qualquer outro técnico, a gente não estaria mais falando disso, não estaria mais discutindo disso, só que o Renato, ele ainda vai nos mover por muito tempo, assim, sabe? Sempre vai mover, não tem muito que discutir com relação a isso. O que a gente tem que pontuar? O Renato achou sacanagem ouvir algumas coisas que ele ouviu, e isso o motivou. Ele já estava, acho que estressado, e ele mesmo fala na entrevista ontem, não sei se foi separado esses momentos assim, mas ele fala que já estava estressado e que em vários outros momentos que ele deu algumas respostinhas pra imprensa, porque ele estava estressado mesmo de estar sempre apanhando, tá sempre, enfim, batendo nele e ele tentando blindar o grupo, etc. Ele mesmo fala isso. Então ele ouve algumas coisas e meio que, quer saber, cara, não tem por que mais eu ficar passando por isso, chega, sabe? Então, desse ponto, acho que é muito justo o Renato pensar assim, é muito justo o Renato não querer mais estar nessa exposição toda, muito justo o Renato dar uma descansada pra cabeça dele, porque ele realmente não merece apanhar tanto, né? Mas dito isso também, a gente tem que saber concordar, saber, na verdade, olhar que o Renato não estava passando por um momento muito bom também na Casa Mata. Então a gente não pode esquecer isso, tá? Só fiz essa pontuação. Por quê? Porque eu fiquei muito comovido vendo a entrevista ontem. Sabe? Eu vi a entrevista o tempo todo pensando assim, coitadinho, cara, será que era pra sair mesmo? Será que não era? Mas assim, eu tendo a pensar exatamente como eu tava pensando na época que ele estava saindo. O Grêmio precisava de um oxigênio diferente, o Grêmio precisava de talvez alguma mexida ali no elenco, uma motivação diferente. Por isso eu não sou contra essa saída, mas sou contra o Renato se sentir mal por ter saído. O Renato merecia talvez uma saída um pouquinho mais digna, mas de qualquer forma tem muitas coisas ainda que a gente não vai saber dessa história e vai descobrindo aos poucos, né?